Noite, sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas para esse Diálogo de Justiça e Paz no mês de abril. O Diálogo de Justiça e Paz é um evento organizado todo mês, toda primeira segunda-feira de cada mês. Excepcionalmente, nesse mês, estamos na segunda-feira. Organizado pela Comissão Brasileira de Justiça e Paz, a Comissão de Justiça e Paz de Brasília e o Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida, o OMA, junto com o Centro Cultural de Brasília. E ele objetiva sempre trazer assuntos, temáticas que estão na pauta do dia, com pessoas importantes que nos ajudam, a partir das suas vivências, a pensar mais profundamente isso que está acontecendo na sociedade naquele momento. Esse projeto ele é bem antigo, e hoje, inclusive, nós realizamos essa edição também em homenagem ao padre Thierry Linardi, porque ontem faria 80 anos. O padre Thierry foi o grande precursor dessa atividade que antigamente tinha o nome de Diálogos em Construção. E então, nós, inclusive, sistematizamos 5 anos de Diálogos em Construção nesses livros. São 5 volumes, onde fala sobre política, sobre a fé e o ensino social na igreja, sobre economia, a ecologia e a questão agrária, sobre sociedade, sobre pandemia. Esse livro foi compilado pelo Observatório, com a ajuda da jornalista Edila Lula, que alguns de vocês conhecem, nossa apoiadora aqui também. E ele fica sempre ali na recepção à disposição, para quem quiser adquirir. O preço é simbólico e é utilizado para fazer novas impressões. Também, quem não quiser adquirir, ele está disponível na internet gratuitamente. Então, se vocês quiserem colocar aí, chamava Proposta Dialógica para tratar temas contemporâneos e superar a intolerância. E então é nessa homenagem para o nosso querido Thierry que nós abrimos esse diálogo de abril, agradecendo a presença de todos e todas aí. E nesse mês de abril, a gente sempre pauta a questão indígena. É o mês do acampamento Terra Livre, em Brasília, o conhecido ATL. O acampamento Terra Livre é o maior evento social que reúne o maior número de lideranças de povos originários do Brasil, com certeza, eu até ousaria dizer da América Latina, porque são cerca de 5 a 6 mil lideranças indígenas reunidas em Brasília por no mínimo uma semana ou até mais, com a ajuda de todas as organizações de apoio, com o Conselho Indigenista Missionário, o OMA, dezenas de organizações de apoio, além, claro, da própria força do movimento indígena, que cada vez vem se estruturando mais. A gente vive um momento muito especial esse ano, por vários elementos. O primeiro é justamente que o ATL completa 20 anos. E o ATL acontece daqui a 2 semanas aqui em Brasília. O acampamento vai ser na Funarte, né? Se eu não estou enganado, com várias atividades, várias plenárias. O segundo elemento é que, pela primeira vez na história, a gente tem uma pessoa indígena à frente da FUNAI, não é? Uma organização que historicamente também foi controlada e coordenada pelos militares, apesar de ter a incumbência de cuidar e demarcar os territórios indígenas. E o movimento indígena, nesse ATL, segue pautando como bandeira principal, além de outras, a demarcação dos seus territórios. E a gente recorda que a homologação da Constituição Brasileira em 1988 obrigava o Estado a demarcar todas as terras indígenas num prazo de 5 anos. Então, o Estado tem 30 anos de atraso com essa dívida com o povo indígena, ou com os povos indígenas, e até hoje, em torno de 47% a 50% das terras estão em processo de homologação. A gente tem visto uma batalha no Supremo Tribunal Federal, na Câmara de Deputados, entre setores vinculados ao agronegócio, principalmente, e setores ambientalistas, socioambientalistas, indigenistas e indígenas que defendem a demarcação das terras. Então, é nessa alegria que a gente recebe aqui 3 pessoas muito especiais para conversar conosco.
A primeira delas é Ângela Caigangue, ela é cacique da retomada do Faxinal, lá no Rio Grande do Sul. Cuicuxá é o nome da retomada. Cuicuxá. Muito obrigado pela tua presença aqui, pela tua disponibilidade em trocar conosco um pouco. Já fiquei sabendo um pouquinho da história muito bonita que ela vai contar dessa retomada para a gente. Também temos aqui a alegria de receber o Cretan Caigangue, que é a liderança da ARPSul e também da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, da APIB, né, uma liderança conhecida de quem acompanha o movimento indígena no Brasil. Também é uma grande alegria poder estar aqui com ele, é uma pessoa de muita experiência, de muita luta nessa caminhada, nos brindando. E já é da casa praticamente, né, o Luiz Ventura, que sempre está conosco nesses abrios também, que é do Conselho Indigenista Missionário, organização da Igreja Católica que tem essa expertise em acompanhar e trabalhar junto com os povos indígenas já há quantos anos? O CIMI fez agora 52 anos. Então, é uma alegria a gente poder receber vocês aqui. Eu sou Luiz Felipe Lacerda, sou secretário executivo do OMA, o OMA que fica nessa casa, né? Fica aqui no 2º andar, é o Observatório Socioambiental dos Jesuítas, que está aqui em Brasília, mas também anima essa rede de organizações no Brasil inteira ligada à pauta socioambiental. E combinei com eles que eles vão ter aproximadamente 20 minutos no início das suas falas, depois a gente vai poder abrir para intervenções. Quem está nos acompanhando no canal do YouTube também, é o momento de compartilhar o link, chamar as pessoas que querem assistir. Não é? Estamos transmitindo pelo canal do Observatório, pelo canal da Comissão de Justiça e Paz. Então, convidem as pessoas interessadas, podem mandar as perguntas pelo chat também, que depois das explanações a gente vai poder estar passando essas perguntas ou esses comentários para os nossos convidados e convidadas aqui. Vou começar por essa sequência, então. Eu fiz uma breve apresentação, mas eu vou deixar que vocês se apresentem melhor, né? Falando de si, do lugar de onde falam. E com muita alegria eu quero passar a palavra para a Ângela. Seja bem-vinda. Então, eu quero dar uma boa noite a todos, a todas que se encontram aqui nessa noite. Quero agradecer o convite. Para nós é um privilégio ter essa oportunidade de poder estar aqui, fazendo parte desse diálogo. Que eu quero dizer para vocês que, se sempre tivesse diálogo, com certeza a nossa situação não estaria do jeito que está hoje. Porque muitas pessoas acham que ser índio é muito bom, ganha tudo pronto, mas não é assim. Eu quero dizer para vocês que já é 524 anos que a gente continua lutando, e o povo, posso dizer, o povo brasileiro não reconhece os nossos direitos, né, que são direitos que a gente adquiriu desde o momento do nosso nascimento, sabe? E a gente está vendo que pessoas que poderiam estar do nosso lado, protegendo os nossos direitos, hoje a gente está brigando com essa gente para eles poderem reconhecer. Né? O ano passado eu vim para cá, antes do julgamento do marco temporal, eu tinha vindo para ficar uns 2, 3 dias e voltar. Aí eu vim o dia 16 de agosto, e aí no fim acabei ficando para o marco temporal, né? E aí ele foi jogado para frente, para setembro, dia 22 de setembro, e eu tive que ficar por aí. Confesso para vocês que eu quase morri de fome, porque índio gosta de comer as nossas comidas, sabe? O pouco que ainda existe. Porque aí falam tanto sobre o agro, onde estão usando muito veneno, que hoje a gente já não tem mais as comidas que a gente tinha antes. Eu até trouxe um pouco de pinhão para a gente comer, né, junto com o pessoal que veio para essa nossa luta, porque vocês sabem que, por causa do veneno, as pinhas eram desse tamanho e elas começaram a cair. Aí, quanto mais elas cresciam, eu acho que daí pesava mais e elas foram caindo. Então, que também era o meio de a gente estar se alimentando através do pinhão e também vendendo pinhão, sabe, para comprar outras coisas. Isso não está mais sendo possível, né? Muito pouca coisa. E também os nossos remédios, que também daí o nosso pessoal colhia
e pegavam e saíam vender, sabe, para fazer o dinheirinho deles, também não está mais sendo possível. Eu quero nessa noite dizer para vocês que se vocês não ajudar nós, olha, a gente não tem muito tempo de vida, porque nós vamos morrer, mas vocês também, né? Olha, a situação climática, o jeito que está. Né? O homem, não todos, eu espero que nós sejamos uma exceção, sabe? De ser pessoas que estão preocupadas em proteger aquilo que é nosso, sabe? Mas a gente só vê pessoas que querem mais e não estão se dando por conta. Fazendo derrubadas, sabe? Hoje a gente já tem muito pouco mato, sabe? Árvores nativas. Eu só quero saber se o soja vai produzir o oxigênio que nós precisamos para respirar. Então eu vejo que nós indígenas, apesar de não ter estudo, a gente tem essa compreensão, sabe? A gente tem essa sabedoria de que a gente tem que proteger a natureza. Eu quero dizer para vocês que nós somos protetor da natureza, sabe? Para garantir um pouco mais de vida, não só para nós, mas para vocês também, né? Eu faço parte de uma retomada. Saí da minha aldeia quando casei, fui para uma outra aldeia. E aí, depois de 30 e poucos anos, aí a gente resolveu voltar para a nossa terra de origem, só que já não era mais possível, porque eram apenas 600 e poucos hectares. Só que tirando mato e morro, beira de rio, então ficou muito pouco, sabe? Aí foi necessário a gente pensar de voltar para o nosso território, porque a gente, as mulheres que estão aqui, elas sabem que isso é verdade, a gente se preocupa com a família da gente, se preocupa também com a família dos outros. Então, ser mulher, ser mãe, olha, é um compromisso muito grande, sabe? E daí a gente resolveu voltar para a nossa terra, para o nosso território tradicional, para estar reivindicando mais um pedaço, para nós poder voltar para continuar vivendo lá. Até por causa da idade, que eu já estou com uma certa idade, né? Então, eu quis voltar, pelo menos perto da minha terra de origem, para poder, um dia, eles plantar meu corpo naquele lugar. E é por isso que eu luto, sabe? E luto para garantir vida melhor para os que estão vindo atrás. Eu sou mãe, sou vó, já sou bisavó, né? Consegui ter essa alegria de poder, né, ser tudo isso que eu estou falando, sabe? Porque tem mães que não têm esse privilégio, sabe? Mas eu posso dizer para vocês que é uma responsabilidade muito grande, né? Então, a gente resolveu voltar para fazer essa retomada. A gente sempre foi companheira dos homens para fazer outras retomadas. Mas a gente sempre ficou, como é que eu vou dizer? As mulheres quase não apareciam. Agora a gente conseguiu quebrar bastante já esse tabu, né? Sou cacica lá da retomada, né? Que antes era muito difícil, os homens não aceitavam assim, as mulheres também na liderança, sabe? Para mim foi difícil, porque meu pai foi o primeiro cacique da aldeia onde eu nasci. Era um homem assim também bastante machista. Aí casei, não foi diferente, outro homem machista, sabe? Então, eu só depois de criar os filhos, né, e de me aposentar, eu sou técnica de enfermagem, aí eu consegui dar esse meu grito de liberdade, sabe? Então, o que eu digo para os outros homens? Se meu pai e meu marido não conseguiu me segurar, então ninguém mais me segura, sabe? Né? Assim, a minha liberdade foi difícil, mas vale a pena, sabe? Vale a pena estar lutando, vale a pena estar aqui com vocês. Não é fácil a gente sair da nossa aldeia, sair do conforto das nossas casas, embora sendo casa simples, sabe? Mas não tem outro lugar melhor do que a nossa casa. Estou aqui nessa peleja, né? Que eu acho que vocês ficaram sabendo do marco temporal, né? Que a gente foi muito prejudicada com isso. Mas aí eu estou vendo ali diálogo de justiça, luta indígena, marco ancestral. E o nosso marco é ancestral.
Ele não é temporal, sabe? E aí ainda hoje eu falei que eu estou com uma certa idade, mas ainda tenho muita força, sabe? Aí quando começou a anoitecer eu senti canseira, mas o Espírito me sacode. Tu não pode parar. A luta continua. Nós não ganhamos a batalha ainda. E é por isso que ainda estou com bastante energia para estar aqui com vocês, sabe? Para compartilhar desse momento que para mim é muito importante, sabe? Outra coisa que eu falo, vocês têm que me cronometrar ali, porque é muito difícil eu falar. Mas quando eu começo a falar, aí é mais difícil parar. Tá. Então, é por isso que eu estou aqui com vocês, né? Porque eu também quero ouvir vocês, né? O que vocês pensam da gente? Porque muitas vezes é o que eu falei, que as pessoas acham que a gente ganha tudo de mão beijada. Não, não é assim. Porque foi tirado de nós aquilo que nós tinha. O Brasil inteiro era nosso, né? Hoje a gente está com um espaço reduzido, que quase está impossível a gente continuar vivendo, sabe? Nesses pedacinhos. E o que eu quero dizer para vocês, que o que eu mais sinto, sabe? Que não foram pessoas assim que não tem nada a ver, assim, sabe? Eram militares. Eram pessoas que podiam estar protegendo os nossos direitos. Mas, pelo contrário, eles tiraram de nós as terras. E o que mais me dói, sabe? É que nem ainda hoje, agora de tarde, eu falei, que quem estudou, sabe, a história, também não dá para dizer que essa história é verdadeira, sabe? Porque muito da história que hoje o pessoal conhece, ela não é verdadeira. Ela tem muita coisa escondida, sabe? Porque a gente pagou muito caro para ainda hoje poder estar sobrevivendo, sabe? Eu estava falando que, quem lê um pouco da história, vocês lembram aquela parte que fala sobre a chegada dos portugueses, como é que é, Pero Vaz de Caminha, que eles fala num livro, sabe? Que quando eles chegaram aqui, a primeira coisa que eles viram, gente, foi as índias se banhando nas águas, as belas pernas das índias, sabe? E aí começou. Vocês sabem, a gente está aqui, é todo mundo adulto. Eles não trouxeram as suas mulheres. Vocês sabem que as nossas mulheres foram estupradas. Os maridos, eles matavam maridos e filhos para poder estuprar as mulheres. Então, eu que digo, sabe, que a dívida desse pessoal com nós, se nós fosse cobrar, olha, não tem dinheiro que pague, porque a gente pagou com a nossa vida, sabe? Não bastou a terra que eles tiraram de nós, mas ainda tiraram vidas, né? Então, olha, o mínimo que podiam fazer era estar nos ajudando a devolver as nossas terras, que ainda sobraram, que são muito pouco, gente. Falam que é muita terra para pouco índio. Isso não é verdade. Né? A gente sofre muito com isso. E a gente precisa que a sociedade nos ajude. Façam por nós aquilo que vocês puderem fazer. Que fazendo isso, vocês também vão estar prolongando a vida de vocês, a vida dos filhos de vocês, porque nós protegemos a natureza. É nós que garantimos as águas puras para vocês, né? O ar que vocês estão respirando hoje. Eu acho, assim, sabe, que a gente faz muito mais do que a gente poderia estar fazendo. Porque se fosse ver, nós não teria condição. Porque é tirado de nós, sabe, tanta coisa, a nossa liberdade, sabe? Olha que coisa linda nós poder estar aqui. Eu, infelizmente, sabe, eu vou ter que falar de uma coisa que eu não gostaria de falar, mas aqui a gente está assim no meio que eu estou me sentindo bem. Teve época que o Cretan veio para cá com uma delegação, eu chorando, sabe? Falando com o Eterno e Todo-Poderoso, que guardasse eles. Porque eles vieram, mas eles não tinham certeza de que iam voltar. Porque a perseguição era tanta, sabe?
E a nossa preocupação também, porque nós não podíamos estar com eles. Na verdade, vocês nem avisaram quase, né? Não foi divulgado que eles viriam, porque senão nós teria vindo junto. O risco que eles correram, eu também gostaria de ter corrido. Em plena pandemia, sabe? Vieram para cá. Então, tinha pandemia, mas e daí tinha também a oposição que nos odiava, sabe? Então, eu que digo, sabe, a gente vem para Brasília, a gente é muito educado, sabe? Mas, olha, infelizmente, a gente está também aprendendo com pessoas mal educadas certas coisas, viu? Então, eu que digo, a gente está respeitando quem nos respeita, mas aquele que não respeitar também, olha, vai ter o seu troco, viu? Vocês viram o que fizeram nas nossas casas, né? Quebraram com tudo, destruíram o que é nosso. Isso é um exemplo de sociedade? Eu quero dizer para vocês que nós, povo indígena, olha, temos muito a ensinar para vocês, né? Porque a gente é um povo ordeiro. Aí, às vezes, muitas vezes falam, porque não sei o quê, porque tem índio no presídio. Pois então, e vão e contem quantos índios tem no presídio. E contem quantos brancos tem, né? Agora, os sujos na história sempre são os índios. Então, a gente está lutando para ver se a gente consegue, pelo menos, amenizar isso, sabe? A gente está com a agenda aí, queremos conversar com alguns ministros, FUNAI, né, Ministério dos Povos Indígenas. A gente está aqui para reivindicar aquilo que é nosso de direito, que não precisava estar fazendo isso. Eu acho que quem entende, né, podia estar nos ajudando. Pelo contrário, infelizmente, olha, tem pessoas que a gente ajudou a eleger, que hoje dizem que eles que fazem as leis e derrubam os nossos direitos. Mas eu quero dizer para vocês que a gente tem conhecimento dos nossos direitos, sabe? A gente sabe que tem cláusula pétrea, a gente sabe que tem direitos originários, a gente sabe que tem acordos internacionais. Então, nos respeite, não vocês, né? Eles que nos respeitem, porque senão nós vamos para cima deles. E nós não vamos deixar barato. Eu disse, estou com certa idade, mas tenho muita força, muita energia, que eu vou fazer eles engolir o que eles estão tentando fazer a gente engolir. Porque eu não estou sozinha. A gente é em muitos. Nós somos o terceiro povo maior que existe, sabe? Aqui no Brasil. Então, eu não estou sozinha. Olha, foi lindo quando a gente teve aqui, né, ali para o Marco Temporal, ano passado, que nós era um só, nós era muitos, mas nós era um só, lutando, sabe, pelos nossos direitos. Ali não tinha homens e mulheres, porque nós lutava tanto quanto os homens, quem sabe até melhor do que eles, porque nós mulheres temos nossas estratégias e sabemos como é que nós vamos fazer, lidar com os homens. Lidar com os homens é coisa que a gente tira de letra, né, mulheres? Eu acho que é isso. Meu muito obrigado, agradeço pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês, né? Eu pude sentir, sabe, essa boa energia entre nós. Saber que nós não temos... Eu não estou sentindo inimigo aqui no nosso meio. E eu gostaria que vocês, junto com nós, contagiassem essas pessoas que nos querem tão mal, gente, né? E que vocês pudessem ajudar a gente. Meu muito obrigado. Obrigado, Ângela. Vamos ter mais chances aí de seguir conversando, contando com a experiência. Temos aqui a oportunidade de falar com duas lideranças caigangue, não é? Como ela disse, um dos maiores povos indígenas do Brasil, com uma história de luta muito antiga, né? Contam as histórias que lutavam, inclusive, contra as duas coroas. Num determinado momento, os territórios caigangue estavam entre o meio de combate dos portugueses e dos espanhóis ao sul, não é? 524 anos. Obrigado, Ângela, pelo teu depoimento, pela tua partilha. Com certeza aqui está entre amigos.
Cretan, então, eu queria te convidar a falar. O Cretan tem essa experiência longa do movimento indígena no Brasil, não é? A gente trouxe aí essa referência ao marco ancestral contra um marco temporal. Então, acho que o Cretan vai poder também nos dar umas luzes de como é que andam os movimentos e os desafios hoje. Fica à vontade. Então, primeiro, boa noite a todos e a todas. Eu acredito que, para nós que somos caingangue, é muito importante quando a gente ouve as lideranças indígenas no Brasil e a gente olha e observa a sua maneira de luta. Porque dentro das lutas a gente não é igual. Cada região, né, tem a sua maneira que houve a colonização na sua região, né? E os líderes, né, os grandes líderes nossos aí, os líderes indígenas também têm essa sua representação e a maneira de fazer a sua luta. Mas nós da região sul, principalmente os caingangue, eu tinha 5 anos de idade quando eu vi o primeiro soja, o pé de soja. Achei bonito aquilo, porque era dessa altura. Mas eu não tinha ideia que a soja no futuro ia ser o pior inimigo e que não daria trégua em momento nenhum para nós, povos indígenas, e que nós tinha os piores inimigos, que são os inimigos do agronegócio, contrário a nossos direitos. Porque eu, quando criança, como eu falei, com 5 anos, nós já tínhamos destruído tudo aquilo ali, no nosso redor. Porque nós não tínhamos ideia disso, eu não tinha ideia disso. Eu perdi meu pai muito jovem, né? Quando eu falo de nós, os caingangue, é pelo esse histórico que a gente tem de resistência na nossa região. Nos anos 70, o meu pai se chamava Ângelo Cretan. Ele deu início nas retomadas de terra na região sul do Brasil, em plena ditadura militar, né? Não, mesmo com todas as ameaças que ele sofreu dos militares, mesmo assim, né, ele se juntou com os parentes Guarani, os parentes caingangue, e nós demos início à luta pelos nossos territórios, né, que hoje nós fazemos até hoje, que é o caso das mulheres caingangue, né, que é a retomada da Ângela, mas outras retomadas que acontecem entre outros povos, os Guarani, a nível do Brasil inteiro hoje, né. Então a gente tem alguns marcos, por isso que a gente fala, o marco é ancestral, não é um marco que tem um tempo, né. É claro que as nossas terras sofreram esbulho durante a período de 64, né, durante a ditadura militar, mas houve também por parte desses nossos pais, desses nossos ancestrais, fazer essa luta e fazer aí a retomada aí pela questão dos nossos territórios. Como eu falei, perdi meu pai em 80, dia 29 de janeiro de 1980. Meu pai foi emboscado e foi assassinado aí pela ditadura militar. Deixou um histórico para nós também, para o povo caingangue, né, porque ele foi o primeiro indígena a ter um cargo político, como vereador na época. Na ditadura militar, na época, só tinha Arena e MDB. E meu pai foi convidado pelo MDB na época. Então, algumas referências que tem a nível nacional, a gente teve essas referências a nível regional, por esses líderes, né, que desafiaram aí o próprio Estado na época da ditadura militar. Na sequência, aí a própria Constituinte de 88, que teve uma participação muito grande de lideranças caingangue durante todo esse processo, né, de 88. E a gente vem subindo aí na minha geração, que já, apesar que eu já estou lutando para sobreviver desde que eu nasci, né? Porque eu acho que perder um pai no meio do caminho e não ter aquela referência paterna já é uma resistência, né? Mas a partir dos anos 90, ali, de 2000, né, a gente já começa, aí eu já entro para dentro do movimento indígena nacional. E entrando para dentro do movimento indígena nacional, é primeiro organizar ali a parte das nossas regiões, para a gente poder ter essa luta e esse conjunto mais
mais de unidade a nível regional, e até nós chegar aí em 2003, que teve o primeiro acampamento Terra Livre. O primeiro acampamento ainda não se chamava Terra Livre, era o acampamento indígena, né, na época, que foi em frente ao Ministério da Justiça, que foram os Caingangue, os Guarani e os Xoclen, os primeiros que se acamparam em 2003. Na verdade, ele fazia 21 anos hoje, né? Mas daí já tem a era mais, um pouco mais de participação nacional, que começou aí em 2004. 2004, aí nós já chamamos mesmo como um acampamento Terra Livre, daí já veio indígenas do Norte, Nordeste, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, claro que não era muito no máximo, mas eu acho que uns 150, 300 lideranças aí que tiveram essa participação, né? E por que se chama acampamento? Porque no Sul nós chamamos de acampamento. Então, por isso que se chama acampamento Terra Livre. Então, é uma palavra do Sul, dos povos indígenas do Sul, porque lá a gente, na retomada, lá no acampamento, na retomada no nosso acampamento, e não poderia ser difícil. Porque foi bem ainda na era ali da primeira entrada do governo Lula, né? Porque a gente tinha feito um documento com ele na época, que eu lembro era os 19 compromissos do governo Lula com os povos indígenas. E o primeiro era a demarcação de terra. E daí passou o primeiro ano, ele não chamou nós, a gente veio aí para cobrar. Então, tem que assumir o compromisso, tem que cumprir agora. E a partir dali começa o acampamento Terra Livre, né? Esse acampamento que hoje, aí no máximo que tinha, eram umas 60 lideranças indígenas, né, lá do Sul, dos 3 povos. E depois a gente se transformou aí nesse, que hoje eu acredito que seja a maior assembleia indígena a nível mundial, porque vem indígenas não só aqui da América do Sul, mas também vem de outros países, né, que participam com a gente, e todas as instituições aí de apoio, e até os inimigos também vão lá para aprender com nós como é que existe, né? Mas e dentro de todo esse contexto, por exemplo, a gente começou fazendo essa luta pela questão da demarcação de terra, e a gente já começou, na época, na minha geração que eu comecei, nós já começamos ali com a PEC 215, que era o maior desafio para nós, a PEC 215, que agora se transformou praticamente melhorada na 14.701, né? Que é a lei agora que está lá hoje está no Supremo, né? E a gente está na expectativa que o Supremo possa reverter o mais rápido possível, porque a gente tem essa necessidade, até devido à questão do que está acontecendo hoje dentro dos territórios, que é a questão dos ataques que a gente está sofrendo, né? E o Sul tem uma particularidade, assim. Eu acho que no Brasil teve duas frentes, né? A primeira frente foi os portugueses, que chegaram então aí pelo Nordeste, e franceses e outros, acho que holandeses, né? E depois veio o povo mais terrível da face da terra, que vieram da Segunda Guerra Mundial, uns por expulsão da Alemanha, porque cometeram crime de guerra, e outros porque vieram fugidos. E eles foram se alojar justamente na região sul, onde ali era a região mais fácil deles se adaptar, né? Porque a Europa, para quem conhece a Europa, sabe que a Europa é um país, é uma região fria, é uma região, não, um continente frio, e o sul do Brasil oferecia toda essa condição desses primeiros que vieram lá da Europa para a região sul do Brasil fazer essa adaptação. E junto com eles, né, veio todo esse enfrentamento que nós estamos fazendo hoje. Porque eu sempre faço uma análise sobre o que acontece no Sul. Os primeiros inimigos que nós tivemos a nível de Congresso Nacional foram deputados e senadores das bancadas da região Sul e Sudeste. E do Centro-Oeste. Foram os primeiros que declararam guerra contra nós. Isso. O Heine, não sei se eu falei o nome dele certo, Heinze, desculpe. Que o Heinze falou que índio, negro e não lembro quem não, era tudo povo que não prestava.
E a gente veio sofrendo esses ataques. Às vezes, muitas vezes as pessoas não entendem, porque a maldade da Segunda Guerra veio para o Sul. E junto trouxeram seu preconceito, junto trouxeram seu racismo. Quantos povos nossos foram caçados ali dentro da região sul? Por exemplo, os próprios Xoclen, né, que hoje não tem nenhuma aqui, mas a história do povo Xoclen ali, né, os caras dizimar o povo deles inteiro, 200, num dia só de caça, como diziam os caçadores na nossa região, né, que matavam o nosso povo lá dentro, né? E isso foi crescendo junto com a soja. Se a gente for analisar hoje, a soja chegou aonde? Ela chegou aqui no centro-oeste, no sul, começou no sul, porque transgenia da soja começou no sul também. Transgenia da soja no sul, sudeste, e hoje chegou na Amazônia. E se nós for avaliar quem foram os nossos inimigos e que quiseram destruir e acabar com a democracia brasileira, se a gente for analisar, são pessoas que estão nessas regiões. São pessoas que aprenderam que, através da soja transgênica, através de usurpar nossas terras, como foi o caso na região sul e hoje usurpando no mundo, no Brasil, pelo menos na nossa região, que é sul, sudeste e norte, e aí eles constroem todo esse poderio que hoje a gente está enfrentando. E esse poderio, ele vem, né, aí com o aval da Europa, com o aval dos Estados Unidos, né, com o aval aí da Ásia, né, que é o caso da China, que são os maiores compradores da soja aqui no Brasil, né, que não serve para se alimentar só para ração, para porco, para gado na Europa, não é para comer, né, se fosse a soja fosse para comer, mas não é. E esses aí são os que dão aval para eles aqui. Por isso que esse mercado funciona, né? Por isso que tem esse funcionamento por causa desse mercado da soja. Mas, e na sequência vem as nossas lutas aí dentro do próprio... Porque eu acho que toda a história nossa dos povos indígenas, nesses 524 anos agora, cada momento teve um significado, assim, para nós, dentro da nossa resistência. Mas eu falo, a partir de 2000, que foi a partir de onde eu comecei, né, com outras lideranças que estão aí, que a gente pensou nessa questão dos espaços também, que era de necessidade dos espaços, espaços políticos, né, espaços até mesmo dentro do próprio governo, né, que isso aí não aconteceu por acaso, isso aí também teve a participação do próprio movimento indígena para construir tudo isso e para ter essa participação, para a própria universidade também, né, para a gente ter os nossos indígenas aí dentro da universidade em várias áreas também, que a gente achou de fundamental importância dessa participação. Mas a luta nossa sempre foi a garantia da demarcação dos territórios, né. Talvez um outro indígena de outra região ele estaria falando mais sobre a questão da sustentabilidade dos territórios devido às terras ser grandes, mas nós ainda, o nosso marco ainda, para nós ainda é ancestral e o marco ancestral é lutar pelo território. E eu acredito que eu acho que a coisa mais digna assim para uma liderança é lutar por uma terra. Acho que a coisa mais digna assim, porque falar em morrer, dar a sua vida, tem um significado muito grande, mas o nosso, assim, pela terra, é uma das coisas que a gente nem pensa duas vezes. E eu acredito, assim, que no meu entendimento, assim, que o que seria de nós se não tivesse uma luta, ou não tivesse uma guerra? Eu acho que eu não existia. Talvez, eu não sei o que eu estava fazendo da minha vida aí, se eu não tivesse todas essas lutas que estão no dia a dia, se não tivesse aí o marco temporal que a gente lutou e conseguimos derrubar ele, mas agora veio a 14.701 e a gente precisa também seguir na mesma pegada para a gente poder derrubar também, né? Mostrar que é inconstitucional, mas lutar para que os ministros possam votar a inconstitucionalidade, né, da 14.701, da lei, né?
E também não podemos arredar o pé do que a responsabilidade que o governo tem com a gente também, através dos seus ministérios, né, que é o caso do Ministério da Justiça, Casa Civil, MPI, e Ministério da Saúde, e FUNAI, e todos os espaços ali que a gente conquistou durante esse tempo. Então, a gente precisa fazer essa luta organizada aí para a gente poder garantir aí nossos direitos. Eu não sei se já deu tempo, mas... E daí eu fico... só voltar um pouquinho sobre o que a Ângela falou. Em 2021, né, quando estourou a pandemia, nós estávamos com a lei, que agora é a 14.701, ela ainda era PL 490, e ia passar aí dentro do Congresso Nacional. Estava tudo certo ali já. A gente conversou entre nós, as lideranças, algumas lideranças, falando, poxa, a gente não pode deixar esse projeto de lei aí passar sem a gente fazer nada. Mas a gente numa pandemia, então nós não podíamos. E a orientação das próprias organizações, do próprio movimento, era que ninguém saísse do território, né? Mas daí a gente conversando com algumas lideranças, né, que tem o mesmo pensamento que nem a gente, de falar, não, poxa, será que não é melhor nós morrer lá em Brasília do que a gente morrer aqui sem fazer nada? E daí foi aí que nós se organizamos em poucos. A primeira vez que a gente veio só em 16 lideranças, conseguimos tirar de pauta, mas ela ia entrar dali 20 dias, e daí a gente voltou, se organizou melhor, e a gente veio já num grupo bem maior. Já viemos num ônibus, já um grupo maior para a gente ver, e ficamos um mês aí durante a pandemia. Sabe, claro que respeitando todas as orientações médicas, mas a gente fez a nossa parte. Graças a Deus não perdemos nenhum companheiro ali durante aquele período que a gente esteve aí em Brasília, de um mês de luta. Conseguimos colocar em pauta na época, né, que o marco temporal não estava em pauta, a gente conseguiu pautar novamente, que os ministros pautassem novamente ali para que a gente desse sequência no marco temporal. Então, tem lutas e lutas aí dentro do movimento, que é de fundamental importância sempre assim. Eu respeito todas as regiões, eu respeito todas as lideranças que tem no Brasil, eu respeito todos, assim. Para mim, assim, vários líderes aí, se eu fosse citar, são as pessoas que a gente se espelha neles, sabe? Mas eu acho que nós do Sul, a gente tem uma luta diferente de fazer, né? A gente tem que respeitar todos os outros movimentos indígenas, mas eu acho que o que fez a divisa do que é democracia, né, que a gente fala tanto essa palavra democracia, o que fez a diferença foi durante a pandemia, a gente ter mostrado para todos os movimentos sociais no Brasil que se nós não se organizasse, hoje nós não teria mais um Estado democrático de direito. E eu acho que aquela mobilização que aconteceu durante a pandemia, ali foi um marco, né? Ali foi um marco onde a gente deu início e outros movimentos se organizaram, e a partir daí a gente sentiu, ou nós se organizávamos, ou nós ia continuar numa política da qual era o nosso fim. Hoje, pelo menos, a gente tem aí, a gente pode falar que nós estamos num país democrático. Então, por isso da importância da nossa luta, e o respeito a toda a nossa liderança aí a nível nacional, mas principalmente para nossas lideranças regional sul, né, que sempre estão à disposição, os nossos parceiros, nossos companheiros que sempre estão com a gente aí somando. É isso. E eu vou ficar à disposição aí para responder. Muito obrigado. Obrigado, Cretã, por partilhar um pouco esse caminho longo, né? Dizem os nossos passos vêm de longe, né? O movimento indígena nos ensina isso. E também da tua história, um pouco, tua história de vida, né? Que te levou a estar aí nessa trincheira de luta. Muito obrigado. A gente agora, então, vai conversar um pouquinho com o Luiz Ventura. O Luiz também é do Conselho Indigenista Missionário. Nós aqui do Observatório dizemos que o CIMI é o nosso irmão mais velho no que toca a todas as temáticas indigenistas, né? Uma organização com vasta experiência nos territórios, presente nos territórios, e com um poder de incidência política aqui em Brasília também, que nos ensina muito. Então a gente também fica muito alegre de poder, aqui nessa casa, até porque os jesuítas têm um largo histórico de relação com o CIMI também, de receber o CIMI por aqui para conversar mais uma vez. Então eu passo a palavra para o Luiz. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Boa noite a todas e a todos.
É uma satisfação estar aqui de novo com vocês. E fica difícil falar depois de 2 mestres aqui. E eu acho que, de fato, nos faria muito bem a todos, quanto país, quanto sociedade, escutar mais os povos indígenas, né? Ter mais momentos para ouvir e escutar os povos indígenas a partir da sua fala e da sua experiência profunda. Nós temos aqui 2 pessoas que vêm hoje a falar depois de 3 dias de estrada, de ônibus, e um longo dia hoje de incidências aqui no Ministério da Justiça, na CESAI, e ainda diante de uma longa jornada até sexta-feira de incidências aqui em Brasília. E eu trago isto porque estamos nas vésperas do ATL, dos 20 anos, né, de ATL, que é a maior mobilização dos povos indígenas, uma maior expressão do movimento indígena diante de toda a sociedade brasileira, mas eu acho que também há um ATL permanente, né, que esse é um pouco menos conhecido, e que é aquele que acontece toda semana, todo dia, primeiramente a partir dos territórios, e depois, às vezes, aqui em Brasília, né? Então, nós estamos praticamente toda semana, uma semana sim, outra não, nós estamos aqui com delegações indígenas que vêm aqui em Brasília para mostrar a mobilização, a defesa de seus direitos. 2 semanas atrás, estávamos aqui com uma delegação dos povos do Mato Grosso do Sul, Guarani Kaiowá, e povos do Pantanal, e povos Avá-Guarani do Paraná. Hoje estamos aqui com povos da região sul, Santa Catarina, e Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo. Próxima semana tem aqui uma delegação do povo Pataxó, da Bahia. Tudo isso antes do ATL. E depois do ATL virão outros. Só para dizer que há um ATL também permanente, que é aquele que nasce a partir dos territórios. E trago isto justamente para pegar o gancho aí da fala dos 2 companheiros, para reforçar o quanto que é fundamental a luta dos povos indígenas. E o quanto que se mostrou fundamental, principalmente nas últimas décadas aqui no país, ao longo desses 523 anos, e nas últimas décadas aqui no país. E quanto se tornou fundamental, Cretan, nesses últimos 5, 6 anos que o Brasil passou por uma noite escura, no sentido de convivência, no sentido de quebra dos afetos e de quebra da institucionalidade e de quebra dos valores democráticos. Aquilo que aconteceu aqui no Brasil de 2017 a 2022 teve nos povos indígenas sua maior contestação. Porque mesmo diante de toda essa brutalidade que tomava conta do Estado, os que saíram na rua foram os povos indígenas para contestar esse autoritarismo, essa barbárie que estava se colocando no seio do Estado. E isso era fundamental porque os povos indígenas, nesse momento, no momento que era sofrido para todos nós, os povos indígenas saíam para a rua levantando a Constituição brasileira e dizendo: esse é o nosso marco de convivência, isto aqui ninguém pode rasgar. Eram os povos indígenas que estavam levantando esse marco de convivência durante esses anos, e eles tiveram uma contribuição fundamental para que hoje nós estejamos no Brasil em um outro momento, com desafios iguais de complexos, mas com uma retomada do mínimo ambiente institucional e democrático. E a gente deve a essa força e garra, determinação, firmeza dos povos indígenas. E eu trago isto porque eu acho que é interessante trazer isso, porque a luta dos povos indígenas, eu acredito que é uma das principais, as mais fundamentais e cruciais lutas, porque a luta dos povos indígenas confronta os pilares desse modelo econômico que se impõe de forma violenta sobre os povos e sobre os territórios, desse sistema excludente que é o sistema capitalista. A luta dos povos indígenas confronta as raízes desse modelo imposto, mas ela também confronta a inação de um Estado que não deixa de ser um legado colonial, porque o Estado é legado colonial, do processo colonial, e que é um Estado que tem muita dificuldade, teve muita dificuldade e continua tendo, para compreender minimamente o que significa a luta dos povos indígenas. Porque os povos indígenas estão pleiteando com o Estado algo que é muito, e com o modelo do capital, algo que é muito preciado, que é o território. Mas eles pleiteiam o território não só pela questão da posse do território, eles estão questionando o sentido do território.
o vínculo com o território, o significado do território. E com isso, confrontam os pilares desse modelo do capital que está aí. E confrontam, e provocam, e instigam um Estado que continua inerte, sem ser capaz de garantir direitos, porque continua a serviço dos interesses econômicos de outros. Por isso que é importante, não somente é importante, é fundamental, é uma luta crucial para os povos indígenas e para todos nós, quanto sociedade. E daí a importância, né, de estarmos hoje, esta noite aqui, e agradecer mais uma vez a oportunidade. E nessa luta pelo território, temos que dizer bem claro que hoje, no mês de abril de 2024, essa situação está extremamente desafiada, estamos num momento muito complexo, por quê? Porque o marco temporal continua, está aí ativo. Ele não foi superado, infelizmente, foi superado no Supremo Tribunal Federal, mas hoje nós temos uma lei. E é importante trazer isso e aos companheiros e companheiras que estão nos ouvindo pelas redes, para colocar no centro qual é a situação hoje fundamental e qual deve ser o foco da luta dos povos indígenas e da luta e da solidariedade do resto da sociedade brasileira. Que essa lei, a Lei 14.701, que o Congresso Nacional aprovou na calada da noite, no dia 28 de dezembro de 2023, a revelia da Constituição, a revelia do Supremo Tribunal Federal, em claro confronto violento contra os povos indígenas, e que é uma lei que instala o marco temporal, por lei. Já não é um projeto de lei, já não é uma ameaça, já não é um talvez, é uma lei que está vigente e que obriga ao governo federal, neste caso, a cumprir essa lei. E instala o marco temporal que inviabiliza a demarcação dos territórios indígenas e decreta uma declaração de impunidade contra todas as atrocidades que aconteceram contra os povos indígenas antes de 1988. Aquele marco temporal que a gente lutou tanto e que a gente conseguiu superar no Supremo Tribunal Federal em setembro de 2023, hoje está vigente na forma de uma lei que sai desse Congresso Nacional. Por isso é que nós temos que colocar no centro, claramente na mesa, quando a gente fala hoje de luta indígena, de que estamos falando. Hoje estamos falando disso, de conseguir derrubar essa lei. Porque além de instalar o marco temporal, abre os territórios indígenas para exploração econômica de terceiros. Porque além disso, declara nulos todos os procedimentos de demarcação que não cumpram essa lei. Porque além disso, impede a ampliação de territórios indígenas que foram demarcados de forma fraudulenta antes. Nós temos que focar isso aí. Como sociedade, derrubar essa lei. Quem pode derrubar essa lei é quem pode declarar a inconstitucionalidade dessa lei. E quem pode fazer isso é o Poder Judiciário no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Por isso, falava o Cretan, nossa luta hoje continua sendo hoje, que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional essa lei. Eu queria muito brevemente, nessa disputa permanente, secular, com esse modelo de Estado e esse modelo do capital, os povos indígenas conseguiram em 1988 que a Constituição brasileira reconhecesse aquilo que a dona Ângela fala de uma forma de profundo sentido. São direitos que nascem conosco. Ela falou, direitos originários, direitos que são anteriores à formação do Estado brasileiro. E a Constituição de 88 decretou isso. Os direitos dos povos indígenas às suas terras são direitos originários. A questão é que de 88 para cá já se passaram 35 anos. E o outro campo, o campo que é contrário aos interesses dos povos indígenas, ele nunca descansou, ele nunca ficou quieto, ele nunca ficou parado, ele continuou sempre insistindo, teimando para derrubar esses direitos conquistados na Constituição Federal. E durante 35 anos tentou de formas diversas. A última forma foi esta que chamamos de marco temporal. Aí é que o agronegócio e o ruralismo encontrou um caminho que eles entendiam que podiam derrubar aí a lei, podiam derrubar os direitos dos povos indígenas conquistados na Constituição brasileira. E foi uma luta muito, muito extensa, o professor sabe disso, todos vocês sabem disso, no âmbito do Poder Judiciário, para conseguir que o Supremo Tribunal Federal declarasse em setembro de 2023 que o marco temporal é mentira, que o marco temporal não existe, que o marco temporal não está na Constituição, que o marco temporal é inconstitucional. E que, portanto, os direitos que nascem
com os indígenas, são aqueles que devem ser garantidos e respeitados. E é nessa luta que continuamos estando a partir dessa lei aprovada pelo Congresso Nacional, e que deve nos convocar a todas e a todos, numa luta comum, para que quanto antes o Supremo declare inconstitucional essa lei. Porque enquanto essa lei está vigente, não é só que a demarcação está parada, que já é grave. Enquanto a demarcação está parada, as invasões permanecem e a violência cresce. E é isso que nós estamos observando nos últimos meses, um aumento sistemático, orquestrado, planejado da violência contra os povos indígenas. Nós estamos num momento em que, e o Cretan trazia isso, depois da luta de muitos setores da sociedade, particularmente dos povos indígenas, nós iniciávamos em 2023 um novo ciclo político no Brasil, particularmente com um novo governo. E havia muitas expectativas, e continua tendo muitas expectativas. No campo dos direitos dos povos indígenas, pouco se avançou. Do ponto de vista do Poder Executivo, pouco se avançou em 2023. Apesar de ter uma instância, Ministério dos Povos Indígenas, apesar de ter uma FUNAI com uma presidenta na Fundação Nacional dos Povos Indígenas, apesar de ter uma Secretaria de Saúde Indígena, pouco se avançou. Pouco se avançou porque ainda o governo não teve a determinação política de colocar todos os meios necessários para efetivamente avançar na demarcação de territórios indígenas. Nós estamos falando hoje, depois de 35 anos de Constituição Federal, que pelo menos 2 de cada 3 terras indígenas, segundo os dados coletados pelo CIMI, 2 de cada 3 terras indígenas ainda não concluíram o procedimento de demarcação, depois de 35 anos de Constituição Federal. Nós estamos com um passivo de mais de 850 territórios indígenas, aguardando que o procedimento demarcatório conclua ou sequer inicie, porque tem mais de 500 terras indígenas sobre as quais ainda não teve nenhuma providência tomada por parte do Estado brasileiro, nem o primeiro passo do estudo e identificação do território indígena. Então nós temos um governo que não conseguiu, um governo de composição, um governo que trouxe para si interesses muito divergentes e que não conseguiu avançar, apesar dos esforços de algumas pessoas aí dentro, apesar da intenção de algumas pessoas aí dentro, a gente não conseguiu avançar pelo menos aquilo que a gente imaginava que iria avançar. Ao lado do governo, um Supremo Tribunal Federal, que se manifestou já, como já falei, pela inconstitucionalidade do marco temporal, mas que abriu uma ferida muito grande, quando reconheceu o direito dos invasores à indenização prévia e por terra nua, que isso não estava na Constituição. Indenização por terra nua e indenização prévia para aqueles que pudessem mostrar que eles tinham algum tipo de título sobre esses territórios otorgado em algum momento pelo Estado. O que inviabiliza em muitos lugares a efetiva posse da terra indígena, porque a terra pode até estar demarcada, mas o fazendeiro, o sojeiro, ou quem estiver aí dentro, vai ter o direito de retenção, o direito de ficar até que não receba a indenização prévia e por terra nua. Abriu uma ferida, mas ganhou a carta maior, que foi a inconstitucionalidade do marco temporal. E temos um Congresso Nacional que a gente já sabe que provavelmente é o Congresso mais reacionário, um perfil mais ultraconservador de 88 para cá. Mas eu acho que tem um quarto ator aí que é fundamental e que é necessário que a gente dialogue sobre isso. Que é quem está por trás da Lei 14.701, quem está por trás da força que hoje o Congresso Nacional tem, e que é fundamentalmente o setor do agronegócio, o campo ruralista. E no nosso entendimento, esse campo ruralista, ele se rearticulou, se reconfigurou a partir da eleição de 2022. Por que eu digo isto? Quando eles perceberam que Bolsonaro perdeu, eles iniciam um processo de rearticulação pelo menos em 4 campos. Porque a gente não pode mentir aqui entre nós. O agronegócio também se beneficiou muito nos anteriores governos de Lula e de Dilma. O agronegócio ampliou seu poder econômico nesses tempos também. Porém, no governo Bolsonaro, ele conseguiu algo mais além do que isso. Para além do benefício econômico, do privilégio econômico, no governo Bolsonaro o agronegócio conseguiu o quê? A impunidade,
as armas na mão, a licença para matar, a primazia da propriedade privada sobre qualquer outro conceito de territorialidade. E isso eles não estão dispostos a perder. E a partir da eleição de 2022, eles se rearticulam de várias formas. Primeiro, colocando todo o seu poder econômico a serviço dos acampamentos que começaram em novembro de 2022 para contestar as eleições de outubro. Foi o agronegócio que esteve aí com seu poder econômico, sustentando até 8 de janeiro. Mas não é só o seu poder econômico, se rearticularam um poder político, e de fato hoje tem no Congresso Nacional, praticamente tem o Congresso Nacional na mão deles. Mas não é só isso, eles também se rearticularam no campo da violência física nos territórios. E de fato a violência permanece e continua aumentando, até o ponto de ter em novembro e em dezembro um grupo autoproclamado como Movimento Invasão Zero, que não tinha nenhum pudor em dizer que convocava pelas redes sociais a fazendeiros, a milicianos, a membros de forças da segurança pública para atacar territórios indígenas. E, inclusive, isso chegou a ganhar uma bancada dentro do Congresso Nacional. E, para além disso, da rearticulação econômica, política e de violência, eles também se rearticularam juridicamente. E eles estão com uma estratégia muito consistente, muito forte no campo jurídico. Por isso, quando a Lei 14.701 foi promulgada no dia 28 de dezembro, no dia seguinte, às 4 horas da manhã, antes de qualquer um de nós reagir, o ruralismo estava entrando no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de constitucionalidade sobre essa lei. Uma ação direta de constitucionalidade que, por azar, ou quem sabe não, caiu na mão do Gilmar Mendes, que é um ministro que a partir daí sentou acima do processo e até hoje não está dando movimento a esse processo dentro do Supremo Tribunal Federal, porque não dar movimento significa que a Lei 14.701 continua vigente, continua funcionando, as demarcações paralisadas e a violência correndo solta. Então, quando a gente fala de luta indígena e marco ancestral, hoje, abril de 2024, estamos falando, creio eu, disto concretamente, que tem que nos convocar a todos a uma ação cada vez mais coesa, mais solidária, mais contundente, em favor da democracia, de um país mais justo, mais plural, em favor dos direitos que nasceram com os povos indígenas. São os direitos originários. Eu queria concluir só, agora sim, Luiz, já concluindo. Ontem eu estava no Mato Grosso do Sul. Cheguei aqui à noite e no caminho de Dourados a Campo Grande tivemos a possibilidade de parar numa retomada dos parentes do povo Guarani Kaiowá. Retomada Laranjeira Nhanderu. Uma casa de reza absolutamente extraordinária, impressionante. Quando você chega lá no pé da casa de reza, você só pode ficar arrepiado, estremecido. Estamos falando de uma retomada. O território não está demarcado, não está reconhecido. Inclusive, aí eles contaram toda a história da retomada, uma história extremamente dura, como a história das retomadas que aqui os dois companheiros representam. De retomar o território com a firmeza, com a garra, sofrer violência, sofrer despejo, mulheres, crianças, idosos, todo mundo aí, ir lá para a beira da estrada, para acampamento, voltar para a retomada. E aí eles contavam uma questão. Eles fizeram a retomada o dia 1º de janeiro de 2019, que era o primeiro dia do governo Bolsonaro. E eles fizeram isso simbolicamente para dizer, desde o primeiro minuto, nós estamos aqui para dizer que nós vamos enfrentar esse governo que está vindo aí. Desde janeiro de 2019 até hoje, eles permanecem fortes, com uma espiritualidade absolutamente profunda, mantendo a retomada na Laranjeira Nhanderu, ainda lutando para que esse território seja demarcado e homologado com a dificuldade da Lei 14.701, mas com a força da esperança, da garra, da firmeza dos povos indígenas. Essa é a luta dos povos indígenas e eu creio que essa é a luta de todos nós. Obrigado.
Muito obrigado, Luiz, também por sempre nos ajudar a olhar para o foco certo, né? No meio a tantas coisas, às vezes é difícil discernir aonde a gente tem que lançar a flecha, né? E essas falas nos ajudam a compreender exatamente qual é a posição das coisas na arena política. Muito bem, nós temos aí então um tempo para perguntas, comentários. Temos inscrições. Eu peço que a gente possa fazer o exercício de fazer comentários objetivos, para que a gente possa fazer a palavra girar o máximo possível. Tem o André inscrito, depois o Guilherme, e Adriano, desculpa. E depois temos mais o Felipe, para essa primeira rodada de 3 perguntas. Você, qual é o seu nome? Denise, para 4 perguntas, então depois a gente volta para eles. Eu convido as pessoas a virem aqui por causa da transmissão, então se apresentar e objetivamente expor a sua pergunta ou comentário. Eu não sei se vou conseguir dizer o que sinto. Vou tentar. Quando eu me apresento como Adriano, um brasileiro nascido na Itália. E por quê? Porque quem nasceu no Brasil é brasileiro porque a mãe terra é o Brasil. Só que eu não tenho essa mãe terra aqui. Eu estou no Brasil porque casei com o Brasil. Essa é a minha família que decidi poder viver. Não é? Isso é outro sentimento. Eu tenho um sentimento com a Itália, de filho. Mas com o Brasil é a minha família, a minha mulher, o Brasil. Não sei se você concorda, mas é uma escolha que fiz na vida. Aí, dentre as coisas que gostei no Brasil, e gostava, sempre gostei dos povos indígenas. Agora, quando cheguei em Brasília, eu aqui sinto a falta do território indígena. Tem um trenzinho aí no eixo monumental que é para os povos indígenas. Mas eu não sinto aí o lugar dos povos indígenas. Quando fazem um acampamento, eu passo algum tempinho lá dentro, aí sim me sinto dentro do povo, no território indígena. Mas naquele monumento lá, é uma coisa, como se diz, turística. Eu não sinto lá. Quando o Luiz diz, toda semana vem aqui grupos de indígenas, eu não vejo eles. Onde é que eles ficam? Eles aqui não têm um território deles. Eu faço uma proposta para vocês dois. No próximo acampamento, eu sou louco, portanto, você pode me tratar como quiserem, tá bom? Por que vocês não discutem a proposta de ocupar um espaço aqui em Brasília que seja o território de vocês? Seria tão bom ter aqui no Distrito Federal o lugar simbólico e real dos povos indígenas. Eu, por exemplo, cheguei aqui 28 anos atrás, aqui em Brasília. No Brasil, há mais de 50 anos. Eu fui morar na Asa Norte, alugando apartamento. Fui alugar depois no Sudoeste. Até que, enfim, encontrei um lugar em Brasília que é dos brasileiros, a Vila Planalto, que ninguém conseguiu derrubar. E eu que moro aí há uns 15 anos, eu me sinto no Brasil. Quando venho aqui para o plano piloto... Obrigado, colega. Guilherme, por favor. Bom, saudar aos povos originários aqui representados. E eu queria fazer só uma observação, porque para nós que somos leigos em questões territoriais,
Eu provavelmente não sou leigo, não, porque eu sou da Associação Brasileira de Reforma Agrária, eu acompanho muito bem essa questão da terra, né? Mas eu acho que a senhora colocou muito bem a questão que a questão democrática é o centro da questão dos povos originários, também hoje no Brasil. E o companheiro lá fez a observação de que, em plena pandemia, estavam os povos indígenas aqui defendendo a democracia. Isso é significativo da maior importância. E eu queria só lembrar 2 fatos que aconteceram no mês de setembro do ano passado, que tem a ver com isso que nós estamos falando. No dia 22 de setembro, o Supremo Tribunal Federal, por 9-2, derrubou a tese do marco temporal, a partir de um voto do ministro Fachin, que já estava há muito tempo em processo de discussão, tratativas, etc. Uma semana depois, no dia 29 de setembro do ano passado, o Senado, em votação já final, porque já tinha sido aprovado na Câmara, introduz o marco temporal numa lei que, apesar de vetada pelo presidente, o veto foi derrubado. Agora, é preciso significar. Teve uma vitória maior e uma derrota menor. A vitória maior é que, por 9-2, o Supremo, um placar elástico, reconhece que o artigo 231 da Constituição prevalece e não uma lei ordinária. A lei ordinária é no duplo sentido, né? Ordinária porque é uma lei de menor hierarquia, mas é ordinária porque é eticamente bem ordinária, né? Então, não vamos supervalorizar o peso dessa lei ordinária, que veio até como uma tentativa de, digamos assim, confrontação do Supremo Tribunal Federal, na linha de dizer, mandamos mais nós. Mas não é assim que funciona a ordem democrática. A ordem democrática é quem fala a última palavra sobre a constitucionalidade da lei é o Supremo. E ele já falou. Portanto, essa demora em derrubar a lei, que faz parte um pouco da praxe e dos ritos, é preocupante. Mas a tese principal já foi ganha. E foi ganha a partir da luta dos indígenas em defesa do Estado democrático, que, portanto, é uma luta que nos é, digamos assim, beneficiária de outras formas. Portanto, a solidariedade que nós temos que ter aos povos indígenas não é apenas a eles, é a nós também. Porque sem democracia não tem respeito a nenhum grupo social cujos direitos ficam totalmente precarizados. Era isso que eu queria destacar e chamar a atenção de que, na minha avaliação, digamos assim, os direitos fundamentais, eles estão em crescente processo de penetração no tecido social, compreensão da sua validade, do seu valor. E a gente não pode ficar pessimista com relação às forças antagônicas. O agro, eu falo da perspectiva de quem luta pela reforma agrária. O agro hoje é uma hegemonia cadente, não é uma hegemonia em ascensão. No mundo, não porque eu até desejo que isso seja assim, mas é porque a sua estratégia de dilapidação do espaço da natureza como forma de acumulação, isso está na contramão de várias outras
tendências planetárias no sentido de sobrevivência. Portanto, as lutas indígenas, elas são lutas do presente e do futuro. O agro é um passado cadente, é um passado velho, mas velho no sentido de que ele não tem futuro do ponto de vista digamos assim, das expectativas mundiais no sentido de preservação do planeta, preservação da vida, etc. Portanto, a minha percepção é não de ilusão, mas eu acho que a gente tem que ser um pouquinho otimista nesse campo para não ficar, digamos, se sentindo derrotado quando eu acho que nós estamos ganhando as batalhas. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Felipe, por favor. Boa noite, gente. Então, saudar aí a mesa. Eu ouvi atentamente e claro que eu concordo muito quando a gente traz que a questão da demarcação, do reconhecimento dos territórios é algo muito importante para a gente finalmente superar essa situação de violência nos territórios. Claro que isso talvez seja o ponto mais importante de todo esse processo, né? Sobretudo de superação da violência que afeta os territórios, não só os territórios dos povos indígenas, mas também outros povos tradicionais, né? E aí, dialogando em algumas comunidades, conhecendo inclusive lá em Faxinalzinho e lá em Iraí, com Isaías, eu percebi que tem algumas outras questões que é fundamental que a gente consiga, que a gente possa dialogar nos espaços que são pertinentes, como esse, por exemplo. Que é justamente a questão da discriminação dos povos, né, e a criminalização dos povos. A gente sabe que para a gente conseguir avançar, para que algumas pautas tenham um valor significativo, um peso significativo para ser, de fato, debatido no Poder Judiciário e também no Congresso, é importante que tenha mobilização popular e que essa temática tenha capilaridade popular também. Então, eu entendo que talvez seja interessante a gente pensar e fortalecer, claro que também alguém já pensa, os movimentos indígenas já vêm fazendo isso, mas eu acho que precisa de um pouco mais de foco no sentido de dar capilaridade para o debate sobre a questão dos povos indígenas do Brasil, para a gente tentar superar esse processo de criminalização. Porque a gente vê crianças indígenas que, nas escolas, são criminalizadas pelos outros coleguinhas, que são xingadas, que são destratadas, que são apartadas, como se fossem pessoas não dignas, como se não fossem cidadãos, como se não fizessem jus àqueles direitos de saúde, de educação. A gente esteve lá em Faxinalzinho, e a gente fez uma conversa institucional com alguns secretários de saúde, de educação e com o próprio prefeito, e as falas eram tipo, não é assim, é porque vocês não conhecem esse povo, é um povo preguiçoso, eles não querem estudar, né? Então, é um pessoal que não quer trabalhar, eles querem viver de benesse, eles querem viver das terras dos fazendeiros, eles só vão parar quando eles tomarem tudo. Então, claro, estamos todos, Ivan, nessa luta? Ok, nós aqui estamos, mas a sociedade não está. E o pedacinho que está da sociedade é muito pequeno, porque quando a gente coloca a imagem de uma mulher indígena, ou de um homem indígena, ou de uma comunidade, ou de uma criancinha nas redes sociais, algumas pessoas, olha, tadinho, né, nossa, mas isso não é nada. Quando você vai conversar de fato com a sociedade, com os grupos, com a sociedade organizada, o que há é um discurso preconceituoso. Então, eu acho que enquanto a gente não der capilaridade e importância a esse debate, né, em conscientizar as pessoas do que realmente é um território indígena, o que representa os povos indígenas para o Brasil, qual a importância da gente valorizar, cuidar da cultura, da religiosidade, da fé, enfim. Enquanto a gente não levar esse debate de fato para a sociedade, eu acho que a gente ainda não vai ter a força social que é importante para que
também com a força política que a gente tem, que não é tão grande no Congresso, mas para que, através disso, dessa força, dessa capilaridade do debate, eu acho que a gente vai conseguir simpatizantes para fortalecer essa luta. Enquanto não tiver pessoas, enquanto a sociedade não comprar essa briga, né, a gente não vai superar e a gente não vai conseguir. Foram 35 anos, vão ser mais 35 e a gente vai continuar da mesma forma. E pior, porque, além de não estarmos todos nessa luta, a gente tem uma parcela significativa e muito poderosa que vai contra essa luta, né? E que a gente não pode menosprezar. Claro, eu concordo que a gente está avançando com a tecnologia, a informação, mas a gente não pode menosprezar a força do capital e a força do agronegócio. E se a gente se articula de um lado, ele se articula muito melhor e muito mais rapidamente do outro lado. Então, só para a gente também pensar nesse sentido. Obrigado. Temos a Denise para terminar essa rodada. E Denise, por favor, pode vir. Depois eu chamo. Acho que também isso que o Felipe fala passa por um pouco pelo que a Ângela trouxe de qual história é contada nas escolas, né? Qual é a verdade que é dita sobre esse processo. Boa noite a todos. Gostaria de lembrar que vocês se sentem bem nesse ambiente porque nós sentimos bem estarmos com vocês. E vocês não estavam só o ano passado. Padre Aguinaldo compareceu a todos os acampamentos, todas as reivindicações, e eu tive o grande prazer e a oportunidade de estar lá também. E eu senti essa energia boa de vocês, que vocês transmitiram, e gostaria de agradecer, né, a essa oportunidade de estarmos aqui mais próximos, né, bem mais do que nós estivemos lá. E nós observamos cada minuto tudo. Nós chegamos lá e só saímos no final. Bem, onde que eu quero chegar? O que vocês relataram aqui, especificamente, né, que você desconstruiu a minha pequena noção do que é lutar. Porque aqui nós lutamos pelas nossas vidas, já pelo que já temos. E a luta de vocês é para existirem. É uma luta muito maior. Então, vocês não estão só. E eu gostaria de trazer uma pergunta que pode parecer que está fora do contexto, mas não está. Lendo um pouco sobre a cultura, temos poucos artigos, né, verdadeiros, né? Lemos muitas fantasias, mas eu sempre questiono, né, essa espiritualidade tão agradável, tão grande, né, que vocês lutam e que dá força para vocês estarem aqui em todos os territórios do mundo. E todos lutam para existirem. Olha que injustiça. E a minha pergunta é a seguinte: nós temos uma referência, nós cristãos, das Escrituras Sagradas. E vocês têm a referência da espiritualidade de que forma, né? Porque uma cultura milenar, ancestral, que não tem escrita, passando de povos para povos, territórios, vencendo uma luta secular, e vocês têm uma força grandiosa do bem. Então, eu gostaria, se é que é possível, transmitir a noção dessa grandeza espiritual, que vocês trouxessem um pouquinho do que significa essa conexão. Porque o elo de vocês é grandioso, é o elo entre o céu e a terra. E essa noção, para nós, é muito pequenina. Excelente, obrigado. Nós estamos com o tempo apertado. Você quer fazer também, professor, um comentário, por favor? Peço só que a gente tenha brevidade para poder devolver a fala para eles. Boa noite, né? Primeiro, foi assim muito simbólico o título, Marco Ancestral, né? Porque não só recupera essa história de 524 anos, né? Como contrapõe, é óbvio, né? Do marco temporal, que é uma invenção, né? É um ardil, né? Eu achei muito importante o que vocês trouxeram, o Luiz, né?
e os riscos que a gente vivencia, mesmo com as vitórias que se conquista nessa luta por conta não só da metodologia de luta, que é mais ampla do que só de uma causa de um povo, dos povos, né? Porque são lutas gerais, né? Dona Ângela falava, por exemplo, que a agenda envolve a discussão das lutas concretas atuais, da realização dos fundamentos da Constituição, mas a luta a defesa do clima, né? A defesa do ambiente, né? Da natureza, né? Então, são lutas importantes. E o Luiz lembra, né, que boa parte dessa discussão não é tanto por conta da consciência de que está ganhando, é saber que o inimigo também está se reorganizando. E os riscos aumentam, né, por conta dos intervalos, como, por exemplo, a violência, enquanto se atrasa o processo com as novas astúcias, né? Mas eu gostei muito da ideia do acampamento permanente. E acho que ela tem uma agenda importante. Por exemplo, dia 24 de maio, agora, a Corte Interamericana de Direitos Humanos realiza uma audiência de diálogo com a sociedade civil e com os povos em Brasília e em torno dessa data em Belém, para ouvir, do ponto de vista exatamente da questão dos riscos para a mudança climática e as violações de direitos humanos. Mas o modo de articular a audiência é ver o impacto sobre o direito dos povos indígenas, seus territórios, a cobiça sobre os territórios em função dessa tensão que está afetando o clima, né, a própria natureza e as estratégias econômicas que estão em curso em escala global, né? Aí eu queria saber, assim, a gente sempre aprendeu com os acampamentos, o Terra Livre, que a agenda dos acampamentos é bem ampla, não é só a questão indígena. Foi muito bonito ver, por exemplo, no dia da ação no Supremo, do debate sobre o marco temporal, com a defesa da causa indígena pelos advogados e advogadas indígenas, né? Como as mulheres, Dona Ângela, de braços dados, lembra? Com todas as bandeiras das lutas progressistas, o que nem partido consegue juntar tantas bandeiras, nem muitos movimentos muito progressistas conseguem afirmar a pluralidade das bandeiras. O movimento indígena consegue juntar todas as bandeiras, né? Aquela cena das mulheres de braços dados, né? Caminhando em direção ao Supremo e libertando a praça do sequestro que o agronegócio havia feito, né? Com o fascismo ali, né? Então eu queria ver um pouco assim, por exemplo, quais são as teses importantes que podem nos mobilizar, tal como foi chamada aqui a atenção, né? Eu acho que, nesse momento, pensando a audiência da Corte Interamericana, que tem 3 questões que eu acho que estão muito fortes nos convocando, né? E que tem a ver com a autonomia das lutas indígenas, que não fica reduzida aos enquadramentos nem constitucionais nem legais, né? Porque o voto do Fachin mostra que a Constituição não é o foco da questão, são as lutas por posições constitucionais, não é isso? E, portanto, os direitos são anteriores até à Constituição. Eu acho, e vocês disseram isso, né, que questões muito importantes estão ligadas a essa autonomia das lutas indígenas. E eu acho que questões como desintrusão, autodemarcação e os protocolos, sobretudo os protocolos de consulta, porque o eixo da discussão, e Luiz, e no dia 24 já tem organizações da América Latina inteira pedindo inscrição para falar aqui em Brasília.
boas organizações, né, que têm assessoria, como a do CIMI, né, por exemplo, o Instituto Internacional de Direito e Sociedade de Lima está pedindo inscrição para falar, até me delegou uma fala na sessão, né? Então, como é que vocês veem e se isso está na agenda, a questão da luta direta por desintrusão, por autodemarcação e por fazer valer, com base no direito internacional, não é isso? OIT, né? 169, né? Os protocolos de consulta, porque alguns povos já estão estabelecendo esses protocolos, né? E se isso é uma parte da agenda das lutas de hoje. Muito obrigado. Uma série de comentários e de perguntas aqui, para a gente fechar essa rodada e passar para eles. Eu também, desde o YouTube, né, muitas pessoas comentando aqui, nenhuma pergunta específica, mas gente de Belém, de Manaus, de Santarém, de vários lugares, dando parabéns aqui, agradecendo a oportunidade por esse espaço. Então, temos aí alguns comentários, algumas perguntas. Eu vou passar a palavra, a gente tem 20 minutos, 25 minutos para fechar o nosso encontro. Então, que vocês possam fazer o uso desse tempo para responder, para continuar comentando e dando as suas palavras finais também. Começa pela Ângela de novo, aqui por onde começou. O Cretan primeiro? Então, tá. Te passo a palavra, Cretan. Então, primeiro, professor, eu não estou lembrado do seu nome. José Geraldo. Então, queria... José Geraldo. Primeiro, eu queria lhe parabenizar, né? Eu não estava lembrado do seu nome, mas eu já lhe vi em alguns momentos aí, quando a deputada lá fez uma pergunta para o senhor, e o senhor... Ela até agora está vendo as moscas aí, ela não conseguiu entender nada, porque o agro é assim, ele não entende nada disso. Sim, então, eles não entendem nada, eles não têm uma previsão de futuro. Né? Porque, por exemplo, nós os indígenas temos um sistema de pensar no futuro. O futuro para nós atrás é a ancestralidade, mas na frente as crianças. As nossas futuras gerações. Então, eles são o futuro. Agora, o agro não vê isso. Tipo, é por isso que ele não tem resposta. Como o senhor falou, ficou foi muito inteligente sua resposta à pergunta dela. Assim, por isso que eu queria dizer que sou muito honrado aí de agora estar na sua frente aqui. Mas é assim, sobre a questão da autodemarcação, sim, é necessário que aconteça, né? E muitas regiões, que não é o caso da nossa, tem algumas regiões que tem acontecido essas autodemarcação. De chegar aos parentes indígenas lá, entrar para dentro, colocar a placa do governo federal e pronto, e fazer a resistência sobre essa questão da autodemarcação. A questão mais referente aí à desintrusão, aí já pega um pouco, né, Luiz? Aí já pega um pouco, por causa que ainda entra nesse conceito aí, né, que é da questão aí do próprio marco temporal também e o compromisso do Estado com nós também, né? Porque, primeiro, muitas justificativas que vêm que não tem orçamento para fazer isso, né? Tanto por parte da FUNAI quanto do Ministério da Justiça e o Ministério dos Povos Indígenas também, né? Que entra dentro daquilo que a gente estava falando, que o Luiz acabou falando, que é a questão de que nós estamos numa estrutura, mas sem estrutura para a gente poder fazer o nosso trabalho. E também, né, eu vou ser bem direto nisso que eu estou falando, porque eu penso assim, é uma maneira também do Estado falar, eles não têm capacidade, não têm condições, demos cargo para os caras, mas os caras não saem do lugar. Mas porque tem essa questão de que condições nós estamos dentro daquele espaço também, né?
Qual é a condição, qual é o orçamento, qual é a condição técnica que nós podemos ter os nossos técnicos, os nossos melhores técnicos ali dentro. Eu acredito assim que precisa mudar muita coisa ainda referente à questão desses espaços, porque o espaço nós fizemos essa luta para poder estar dentro desses espaços, mas depois de dentro desses espaços, é como se ainda eu não sinto por parte do Estado que a gente conquistou aquele espaço e ele entenda que a gente tem um merecimento. É mais assim para dizer, não, ó, agora vocês têm o espaço de vocês aí, tá aí. E não devia ser assim, né? Porque a gente falou aqui por várias vezes, vários aqui que se manifestaram falaram sobre a questão da questão democrática e da questão da democracia. E eu acredito que tem muita coisa ainda para se fazer, né? E sobre a questão da espiritualidade, né, que foi a tua pergunta, dessa vez nós estamos andando bem tranquilo aqui em Brasília, né? Mas das outras vezes que a gente veio, né, que a gente começou a se preparar aqui, né, uma das falas nossa para toda a liderança que estava junto com a gente, assim, que a gente falou, ó, a gente nunca veio por uma luta que não choveu aqui em Brasília, né? E só choveu porque a gente foi dentro dessa força da espiritualidade, através dos nossos cantos, através das nossas lideranças que estão naquele momento ali junto com a gente, naquela concentração da espiritualidade. Porque eu acredito muito que a maior dificuldade para o Estado nos derrotar, porque ele tem tudo, ele tem o material bélico, ele tem o orçamento, ele tem o poder político, executivo, legislativo, judiciário, e nós temos a nossa espiritualidade, e é a espiritualidade que faz com que nós fiquemos em pé, né? E eu não queria falar isso, porque eu acho que talvez eu não fale o que eu poderia falar aqui sobre a questão da espiritualidade. Mas, de alguma maneira, né, talvez da maneira que eu vou falar, vocês vão entender. De alguma maneira, eles entenderam que a nossa força é a nossa espiritualidade. E por isso que muitos espaços nossos, porque a gente fala o ataque sobre nós, mas muitos espaços que são importantes nossos também são atacados. E eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem que se atacar aquele espaço, destruir aquele espaço, eles vão neutralizando as nossas forças. E por isso da importância do território, de você retomar o território, sabe? De os teus filhos crescerem dentro daquele território, dentro daquela terra, porque ali é o ganho da força, é o ganho da espiritualidade dentro daquele local. E por isso que a gente consegue fazer esse enfrentamento perante o Estado através dessa nossa força de espiritualidade, porque a gente falou muita coisa aqui, e não é que a gente esqueceu, mas a gente sabe que é isso, né? Os 30 dias que nós ficamos acampados em Brasília, durante a PL 490, a gente cantou todos os dias. A gente, em frente ali o anexo 3 ou 2 do Congresso ali, o 3, né? 2, né? E começava às 9 horas, parava às 12, almoçava, 14 horas nós começava até às 5 horas, e foi todos os dias. A gente não conseguiu mais sentir dor no corpo, porque quando a gente começava a cantar, a gente estava dentro da espiritualidade, a gente não sentia mais dor e não sentia mais nosso corpo, a gente se sentia só dentro de uma força entre nós, os caingangues, os guarani que estavam ali, os outros povos que estavam junto com a gente. Eu só vou contar só uma experiência assim que foi de fundamental importância para nós, povos indígenas no Brasil, que foi em 2016, quando era para ser votada 2017. Era para ser votada a PEC 215 na época. E o último dia, em dezembro, que foi dia 16 de dezembro de 2017. Já tinha 5 indígenas presos, né, por causa da mobilização que estava aqui em Brasília, 5 parentes nossos já tinham sido presos. E aí não tinha mais como fazer uma resistência naquele enfrentamento, porque poderia ir mais indígenas presos e poderiam responder por processos, né, porque o Estado geralmente ele utiliza isso contra nós. E daí o que restou para todo aquele grupo que estava em Brasília foi ir para frente ali do Congresso Nacional, do anexo 2 ali, e começar a cantar.
Estava um pouco nublado, assim, e daqui a pouco veio ali uma chuvona gigante, deu um raio, apagou tudo, o Congresso Nacional, inundou a galeria, eles não votaram, e era o último dia de votação deles ali dentro, que era a PL 400, a PEC 215. Então, para vocês verem o que é a força de quando você está determinado dentro da questão da espiritualidade. Então, para nós, tudo tem a ver com a questão da espiritualidade. É isso. Então, espiritualidade é uma coisa que eu não consigo explicar para vocês, mas é uma força sobrenatural. Se a gente quisesse usar essa força, seria até um perigo para esses que nos afrontam. Mas, se eles continuar do jeito que estão, a gente vai ter que fazer o uso disso. Sabe, é muito forte. Eu não consigo explicar. Mas também é muito bonito, sabe? Você vê os teus adversários caindo, sabe? Eu chego a me dar um arrepio. Eu estou sentindo meu corpo estremecer. Olha, eu não sei explicar para vocês. Os nossos antepassados faziam uso com muito mais frequência. Naquela época, eles não precisavam ter CESAI para ter o medicamento, para curar os seus doentes, sabe, os pacientes. Eles simplesmente colocavam a mão, ou faziam isso, Cretã. Assim, ó. E você ia, sabe, a enfermidade que fosse. Então, eu acho que a gente vai ter que voltar às nossas raízes para poder ser tão forte quanto eles. Eu falei para vocês aqui no início da minha fala que quando eu estava chegando, eu estava me sentindo cansada. Mas que tinha algo dentro de mim que me dizia, não, você tem que ser forte. Você não pode estar cansada. Daqui a pouco eu estava pronta para a guerra, sabe? E eu acho que nós vamos ter que continuar sendo assim, fazer mais uso da nossa espiritualidade. Tem gente que nos afronta, mas que tem medo. E é bom que eles tenham, sabe? Eu acho que é bom a gente falar isso para eles mesmo, viu, Cretã? Que não somos nós que vamos lutar contra eles. Mas é contra uma força que nem eles têm condição de enxergar para poder se defender. Né? Então é um perigo, sabe, mexer com pessoas que não estão aí para fazer mal para ninguém. Que estão aí para ajudar, sabe? Por tudo que a gente já falou hoje, eu acho que ficou muito bem claro, sabe? Que a gente tem ajudado a sociedade brasileira, né? A gente quer continuar ajudando aqueles que querem estar do nosso lado, nos ajudando. Mas eu acho que é essa guerra que nós vamos ter que decretar para eles, sabe? Ou vocês param, ou vocês não sabem como vão cair no chão. E se cair, se nós tivermos misericórdia, a gente pode ajudar a levantar. Olha, eu estou me sentindo desafiada, sabe? a ter que fazer isso, sabe? Olha, gente, eu não sei explicar para vocês o que eu estou sentindo nesse momento. Né? Eu estou sentindo uma energia tão grande, né? Que eu até vou tirar o calçado dos meus pés. Porque eu quero passar essa energia que eu estou sentindo agora para cada um de vocês. Porque esse chão, eu sei que já foi nosso. Esse chão, os nossos antepassados pisaram. Esse chão é nosso. Então, né, essas pessoas que nos respeitem.
E eu quero dizer para vocês, por mais que eles lutem, mas no último momento, nós vamos ganhar de novo, como a gente ganhou ano passado. Eles vão começar a sentir uma canseira tão grande, e eles vão fazer confusão entre eles. Eles não vão conseguir se organizar, sabe? Vão ser pensamentos diversos. Um vai querer uma coisa e outro vai querer outro. No fim, vai haver uma confusão tão grande que eles vão, de novo, votar ao nosso favor. Porque essa força sobrenatural, ela vai estar dominando cada um deles. Vocês só esperem para ver. Continuem sendo nossos companheiros, continuem acompanhando o nosso movimento, e que vocês vão ver, que vocês ainda vão querer saber mais dessa nossa espiritualidade. Meu muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Ângela. Passar a palavra para o Luiz, para a gente ir encerrando. Muito obrigado pela partilha também, Ângela. Muito brevemente, eu acho que um indicador do grande paradoxo que nós estamos vivendo aqui no Brasil é que aquela deputada que o professor José Geraldo despiu aí a ignorância dela, hoje é a presidenta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Esse é o grande paradoxo, que entre a lucidez e a ignorância do agrocadente, o agrocadente continua nos lugares de poder. E digo que é um grande paradoxo, não desde uma perspectiva pessimista, mas desde uma perspectiva que nós temos que colocar o tamanho e a dimensão do problema que temos na frente, como país, para poder, de forma otimista, enfrentá-lo. Mas nós temos que colocar o paradoxo que tem. Bem, só para concordar com as falas que houve aqui, eu concordei com o companheiro, não sei, companheiro que agora também. Temos muito a fazer ainda, evidentemente. A sociedade ainda tem muito a escutar os povos indígenas, a compreender os povos indígenas. Há muito o que fazer. A gente diz que a luta é de todos nós, mas evidentemente todos nós ainda somos pequenos. Mas a gente tem que manter, continuar insistindo com muita esperança, com muita radicalidade, para ir ganhando setores da sociedade cada vez mais. Eu também concordo com que a gente vai ganhando. Eu também concordo com que a gente vai ganhando. Sem romantizar a ideia, porque nesse ir ganhando, muitos vão tombando. Então, é mais uma leitura de que a gente vai ganhando, os povos indígenas vão ganhando há mais de 500 anos, no sentido de que, de uma perspectiva de processo histórico, a resistência dos povos indígenas continua confrontando os pilares do modelo e os pilares do Estado como nenhum outro setor, provavelmente. E é por isso que vamos ganhando. Porque se não fôssemos ganhando, os povos indígenas estariam extintos hoje. E se isso não acontece, é porque estamos ganhando. E se em 70 o governo da ditadura militar dizia que para o ano 2000 os povos indígenas estariam extintos no Brasil, e em 2024 os povos indígenas estão falando olho no olho ao Estado brasileiro, é porque estamos ganhando. Mas nesse estar ganhando historicamente, os povos indígenas, creio eu, que nos ensinaram a que para ganhar cada momento histórico tinha que enfrentar o bicho de cada momento histórico. E o momento histórico hoje, eu sim continuo pensando que é a Lei 14.701. Porque eu concordo plenamente que, do ponto de vista de conceito jurídico, entre uma lei ordinária e uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não há o que duvidar, mas o governo está duvidando. E quando hoje à tarde os companheiros vão para o Ministério da Justiça, os companheiros do Ministério da Justiça dizem para eles: não sei, não tenho resposta para vocês, porque essa lei nos complicou a vida. Então eu acho que a gente tem que ler cada momento histórico para continuar ganhando. E o dia que ganhemos a Lei 14.701, porque vamos ganhar, porque vai ser inconstitucional, eles virão com uma PEC. E essa PEC passará pela deputada que o professor colocou aí diante de todo o país. E essa deputada dirá que essa PEC é para transformar a Constituição. E nós, com otimismo, iremos para a luta e ganharemos. Mas esse ir ganhando é enfrentando cada momento histórico, né? Com a memória sempre estremecida por aqueles que tombaram, porque na luta tem quem tomba, né? Mas
com o otimismo de dizer, estamos ganhando, e vamos continuar ganhando, vamos continuar ganhando. E já para concluir, eu acho que essa questão que o professor trazia, o eixo fundamental para mim é essa questão da autonomia. Tudo, para mim, inclusive até a questão territorial, dialoga afinal com o que significa a autonomia, a livre determinação dos povos indígenas, que é uma forma de contribuir com a sociedade e não uma forma de ser isolada da sociedade. É uma forma de tornar a sociedade mais plural e muito mais humana e muito melhor. E aí está a desintrusão, e aí está a autodemarcação, e aí está o direito à consulta, que nós sempre falamos, o direito à consulta que está na Convenção 169, ele não pode ser abordado só, isoladamente. Mas direito à consulta, que é o artigo 6 ou 7 da Convenção 169, tem que dialogar com o artigo 1º da Convenção 169. E o artigo 1º diz que os povos indígenas têm livre determinação, o direito a determinar livremente os caminhos que querem fazer. Porque se não é com autonomia e autodeterminação, o direito à consulta se torna procedimento de Estado. Eu te consulto, mas não considero tua opinião. Não, se eu te consulto é porque sei que você tem o direito de determinar livremente e de dizer não. Não a uma ferrogrão, não a um projeto de mineração, não a uma estrada, não a uma hidrelétrica, não ao arrendamento, não à Lei 14.701. E já para concluir, espiritualidade, não sou eu, evidentemente, eles já falaram, mas o que os povos indígenas nos ensinam todos os dias, e aí enfim, é muito emotivo poder testemunhar isso no dia a dia, é que não há luta sem espiritualidade nos povos indígenas. É absolutamente crucial, fundamental, substancial, e sem essa espiritualidade não continuaríamos ganhando, e com essa espiritualidade continuaremos ganhando. Obrigado. Obrigado. A gente vai chegando, né, ao final desse Diálogos para a Justiça e Paz de Abril, agradecendo muito a presença do Luiz, do Cretan, da Ângela, que depois dessa jornada toda partilharam conosco aqui as suas caminhadas. Agradecer a presença de vocês aqui no auditório e também aqueles que nos acompanharam desde as redes sociais. Tenho certeza que a gente sai daqui tocado por todas essas palavras, mas principalmente também trocado por essa espiritualidade que a Ângela nos proporcionou, levando ela como uma semente, quem sabe, que cada um de nós possamos multiplicar essa semente para os que estão mais próximos, né? A gente fica com vontade de continuar a conversa, tem muito papo, muita conversa para ser posta em pauta nesse assunto. A convite é que a gente se aproxime do dia 22 ao 26 de abril, ao acampamento Terra Livre. Vai acontecer na Funarte, e com várias atividades lá dentro do acampamento abertas, e também ao longo dos dias por dentro da esplanada dos ministérios. É um bom momento para, inclusive, conversar com as pessoas próximas a nós, porém alheias ao tema. O que está acontecendo lá? Por que o trânsito está parado? Por que aquele pessoal está acampado lá por 20 anos? Agora vocês já sabem um pouco mais para poder partilhar e seguir multiplicando. Eu agradeço em nome das organizações que articulam esse espaço. Quero convidar a que todos e todas estejam conosco também no Diálogos de maio, voltando à primeira segunda-feira de maio, vai ser dia 6 de maio, e o tema de maio é o trabalho, né? Por causa do 1º de maio, Dia do Trabalhador. Então a gente vai estar aqui nesse mesmo auditório, reunido para falar sobre trabalho e também nesses canais de transmissão para quem quiser compartilhar via virtual. Muito obrigado, bom descanso agora, e ficamos aí com os comentários e com essa energia, com essas concepções todas, levando adiante essas ideias. Boa noite.